Só mais de 8.000 presos em flagrante ficaram frente a frente com o juiz desde fevereiro nas audiências de custódia aqui na capital. Mas o Tribunal de Justiça investiga denúncias de agressões e de torturas praticadas por agentes de segurança durante as prisões. Até o fim de agosto, 277 presos tinham indícios de violência e os policiais militares lideram os casos. Entidades de direitos humanos agora querem o apoio da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, para investigar as denúncias. Para falar sobre o assunto, a gente está recebendo hoje aqui a Raquel Lima. Ela é coordenadora do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania. Raquel, boa tarde. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu agradeço, Márcia. A reunião na OEA, a fala na OEA foi ontem, né? Isso, em foi Washington. ontem. Como é que foi? Foi um momento importante para as organizações poderem se confrontar com o governo brasileiro e mostrarem que, apesar do avanço que essas audiências de custódia representam para a proteção dos direitos humanos no Brasil, ainda existem muitos ajustes e melhoras para serem feitas, principalmente para garantir que a gente consiga combater e prevenir e investigar os casos de tortura. Bom, deixa eu explicar aqui para o nosso telespectador o seguinte. As audiências de custódia, elas começaram, para quem não acompanha aqui o Repórter São Paulo, que a gente tem falado bastante sobre isso, mas é importante a gente explicar o que é. Desde fevereiro, em até 24 horas, o preso precisa ser levado à frente de um juiz. E isso está desafogando muito o sistema prisional aqui da capital, principalmente, porque o cálculo aí, o número que o Tribunal de Justiça tem é mais ou menos o seguinte: de 10 pessoas presas, 5 ficam soltas, 5 não vão para a cadeia. Quer dizer, é um resultado positivo, que foi esse resultado positivo que eles foram levar os Estados Unidos à OEA ontem. Isso. Mas, ao mesmo tempo que tem esse balanço positivo, tem essas denúncias. Pelo menos 277 presos, até agosto, relatam agressões e torturas até a prisão. Então, é isso que vocês querem também que seja investigado. Isso. Mas, primeiro, até em relação à quantidade de pessoas que são soltas, isso precisa ser melhorado, porque a previsão constitucional brasileira é que a prisão tenha que ser excepcional depois de um flagrante. E se ainda mais da metade dessas pessoas são mantidas presas, a excepcionalidade não está garantida. Não é o ideal ainda. Então, ainda não é o ideal. Importante, Mas, Raquel. além disso, tem a questão da tortura, como você comentou. Esses casos que foram indicados pelo Tribunal de Justiça ainda não é um número que equivale ao que tem sido observado pelas organizações que monitoram as audiências de custódia. Então, em apenas 2 meses, o que as organizações que têm acompanhado viram foram 149 denúncias em só 2 meses. Desculpa, você pode repetir o número? 149 em 2 meses. Em 2 meses. O que mostra que o número que o Tribunal de Justiça tem ainda é inferior aos casos que poderiam ser identificados. E mais, eu mesma fiz o acompanhamento de várias audiências em que os juízes e promotores sequer perguntam para a pessoa presa se ela foi vítima de algum tipo de agressão. Então, o que a gente tem certeza é que esse número ainda é muito abaixo da realidade. Bom, então esse episódio que a gente está relatando de ontem, dessa prisão que aconteceu de um policial militar ontem, depois de ter detido uma pessoa suspeita de roubo, ela vai incrementar muito esse debate, né? Com certeza. Por isso, inclusive, eu vou te convidar para ir comigo ao vivo com o Dimas Soldi, porque ele tem mais informações. Dimas, você está acompanhando a nossa conversa aí, né? Oi, Márcia. Voltei a te ouvir neste momento, não estava ouvindo, infelizmente. Bom, eu estou aqui mas com a olha, Raquel. eu estou aqui com... Sim, só para você se situar, eu estou aqui, Dimas, com a Raquel Lima, que é coordenadora do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, e ela faz parte daquele grupo que eu te comentei, que está questionando junto à OEA a questão das denúncias, da apuração das denúncias de tortura. Por favor, você pode atualizar para a gente as informações aí? Claro, eu continuo aqui na frente do presídio e aqui até então não houve manifestação, nenhum tipo de movimentação, inclusive. Mas para entender um pouco melhor esse caso, ele aconteceu ontem à tarde lá em Itaquera. O jovem, o Afonso de Carvalho Oliveira Trudes, de 23 anos, ele foi pego em flagrante enquanto fazia um roubo numa loja de sapatos lá no bairro. Chegando na delegacia, ele disse que os policiais, eram 3 policiais envolvidos, eles teriam parado a viatura em uma avenida lá da Zona Leste e teriam agredido este rapaz de 23 anos. Inclusive, nós temos imagens dessas marcas, né, dessas supostas marcas das agressões, devem estar sendo exibidas neste momento, deve estar aparecendo aí na tela. Ele conta que as agressões duraram cerca de 15 minutos, ele levou 4 choques, 1 na costela, 2 no órgão genital, mais 1 no pescoço, e houve também o uso de uma faca, ele foi ameaçado de morte com uma faca. Além do policial que está preso aqui na Zona Norte, o Charles Ataga, né, haviam também mais 2 policiais. Esses 2 policiais eles não estão presos, mas eles serão investigados posteriormente. E segundo o advogado de defesa do policial Charles Ataga,
o advogado diz que essas marcas no corpo do jovem de 23 anos foi causada por conta da bicicleta. A bicicleta teria sido usada durante o roubo e depois teria sido colocada junto com o rapaz dentro da viatura. E aí, com a movimentação da viatura, ele teria se machucado com a bicicleta. Esta é a justificativa da defesa, foi o advogado quem disse. Márcia, eu encerro por aqui, mas eu tenho mais uma pergunta aqui para fazer para a Raquel, aproveitando a oportunidade aqui. Pois não, pode falar, Dimas. Raquel, eu queria saber se casos como este, eles dão mais fôlego para investigar a atuação da polícia. Eu acho que esse tipo de caso é importante para mostrar que existe a tortura no Brasil e que essa é uma realidade. É muito comum conversar com promotores, com juízes que acham que existe um mito sobre a tortura, que isso não é real. E eu acho que apesar desse caso ser apenas ainda um indício, o que ele tem que mostrar é primeiro que se tem que levar a sério. O nosso grande problema, acho que hoje, quando uma pessoa alega que foi vítima de uma agressão, de uma tortura, é que ela não é levada a sério. Isso não significa que a gente deve presumir a culpa das pessoas que são alegadas como tendo causado torturas ou agressões em alguém, de forma alguma. A presunção de inocência vale para todos. Mas quando se faz uma denúncia, ela tem que ser levada a sério, tem que ser feita investigação, tem que se garantir a proteção de quem faz uma denúncia também. E como é que ficou a história da OEA? O que vocês vão esperar agora? Quais são os próximos passos? Bom, o primeiro passo que a gente espera, então, é que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, comece a regulamentar a maneira como estão sendo feitas as audiências de custódia que já acontecem nas principais capitais brasileiras. Como eu falei, não existe uma previsão que os juízes sejam obrigados a perguntar à pessoa apresentada na frente dela se ela sofreu algum tipo de agressão. Esse é um primeiro ponto que exige urgência nos ajustes. O segundo expectativa que a gente tem é que comece a acelerar o trâmite de um projeto de lei, que é o PLS 554 de 2011, que está hoje no Senado, e que pode regulamentar que no Brasil inteiro toda pessoa presa seja apresentada em até 24 horas para um juiz. Ou seja, audiência de custódia no Brasil inteiro. No Brasil inteiro, inclusive no interior, em absolutamente todos os lugares, e de maneira estável, com segurança jurídica. Porque hoje o que a gente tem é um projeto piloto cuja continuidade não é garantida. E esse é um mecanismo fundamental para conseguir que esses casos sejam apurados. Raquel, fala um pouquinho para a gente fechar do trabalho da ONG. Você trabalha no Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, você é uma das coordenadoras. Vocês atendem também muitos imigrantes, principalmente mulheres presas. Por que esse trabalho tão focado nesse público? Isso. O Instituto Terra, Trabalho e Cidadania trabalha em duas grandes frentes. Uma ligada a grande sistema de justiça criminal, acompanhando projetos de lei, e segundo, com atendimento direto a mulheres estrangeiras em conflito com a lei. E muitas mulheres chegam ao Brasil, e esse é um assunto muito pouco conhecido, obrigadas a transportarem drogas de um país para outro. Então, para saírem do Brasil para outro país levando drogas, sendo que muitas vezes elas nem têm conhecimento de que elas carregam drogas. E essas pessoas são presas e recebem as penas as mais severas. A gente sabe que tem um problema geral no Brasil de punições extremamente severas para o tráfico, sendo que esse é um crime não violento e sem vítima. E essas mulheres que muitas vezes são enganadas, recebem penas altíssimas e ficam num país cujo idioma elas não conhecem, longe dos seus familiares, longe dos seus filhos, com uma dificuldade tremenda de comunicação, de acesso a direitos, nem conseguem falar. Imagina essas mulheres, que falam outro idioma, conseguirem dizer para um juiz que foram vítimas de tortura. Loucura. Então a audiência de custódia também tem que olhar para elas, que muitas vezes... Importante esse seu alerta. Vamos continuar acompanhando. Depois você facilita a nossa conversa com alguma dessas mulheres? A gente pode entrevistá-las, será? Pode? Acho que muitas delas têm medo de represálias, mas tem algumas sim que querem falar e relatar situações que elas enfrentam. Nossa, muito sério. Olha que importante, gente. A Raquel veio aqui conversar com a gente sobre essa história das denúncias de tortura nas audiências de custódia e traz essa fala também super importante. Em São Paulo deve ter muitas, né? São muitas mulheres presas aqui. Você tem noção do tamanho da quantidade? Mais ou menos 500 mulheres. Aqui em São Paulo, no estado? E esse é um número que tem aumentado a cada ano. Quando o ITTC começou a trabalhar com elas, que faz mais ou menos 10 anos, elas eram 50. Nossa! E 2014, 2015, elas passaram a ser 500. Então, a gente tem intensificado ainda essa situação. Raquel Lima, muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente, manter a gente falando sobre tudo isso, sobre esse trabalho junto à OEA para combater as torturas aqui nas audiências de custódia, sobre esse trabalho com as mulheres imigrantes, vítimas aí do tráfico, porque elas são vítimas do tráfico também. A gente vamos produzir uma reportagem para mostrar para o nosso público aqui do Repórter São Paulo. Obrigada, até uma próxima oportunidade. Uma boa tarde para você. Até a próxima, boa tarde.